Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez em seu programa EBD em Estudo. Sou o professor Isaías Nascimento, estou aqui com o professor Eduardo e vamos conversar com você nessa última, né, Eduardo? Última lição dessa gloriosa lição das escolas bíblicas dominicais. Hoje temos por título a lição Cidade Celestial, ok? Esse programa, ele vai ao ar aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, ok? Congregação Boa Esperança da Assembleia de Deus, ok? Nosso pastor, coordenador é o pastor Georgen Silva. E você está convidado a participar conosco desse programa. Já deixa aí o seu curtir, o seu joinha e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser também abençoadas e alcançadas por tudo o que irá ser falado neste lugar. Meus irmãos, como já foi dito, chegamos agora no nosso final, na nossa última lição, ok? Veja só que vamos falar sobre a cidade celestial, ok? Que é futuramente o destino daqueles que são salvos. Veja que a nossa primeira lição, nós falamos do início da caminhada, ok? Que é quando o crente ele aceita Cristo como Salvador, passa pelo processo da justificação, regeneração, santificação e vai aqui chegar nas mansões celestiais, como é essa última lição, ok? No momento da glorificação final. Então, iniciamos com o início da caminhada do cristão e agora vamos falar sobre o término da caminhada terrestre do cristão nessa nossa última lição. O texto áureo fala assim, está lá em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a cidade celestial é o alvo de toda a jornada que iniciou no novo nascimento, como já citamos aqui. E se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, é interessante, professor, que você faça a leitura juntamente com a sua classe, porque ela é a grande base de toda a lição, ok? Está lá em Apocalipse, em 2 capítulos. Primeiro capítulo 21 e depois o capítulo 22. Então, faça na íntegra essa leitura na classe, ok? Para que toda a classe fique ciente aonde está a grande base da lição. A nossa introdução, meus queridos, diz assim: os cristãos que têm conhecimento das Escrituras Sagradas sabem que não foram destinados para viver apenas nesse mundo aqui. Somos peregrinos forasteiros. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam e como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que se aguarda ao final da nossa jornada cristã. Então vamos ver, meus irmãos, hoje a concentração do nosso estudo se dá sobre essa questão do final da jornada terrestre do crente e a chegada até as mansões celestiais. E aqui ele traz alguns termos que são correlatos, que são sinônimos. Ele fala sobre o paraíso, que também é realmente a cidade celestial, o estado eterno em que desfrutaremos de uma vez por todas e eternamente da presença de Deus ali com todos nós, Eduardo. Amém. A paz do Senhor a todos. Dando continuidade a esta lição, é a última lição desse trimestre, onde falamos sobre a carreira que nos está proposta, né? E nessa carreira foi falado nesta lição tudo que está proposto para nós nessa nossa vida cristã. E foi muito assertivo colocar nesta última lição aquilo que todos nós esperamos ao final da nossa carreira cristã, nosso alvo, nosso troféu, aquilo que almejamos, que é a morada celestial, estar com o Senhor eternamente na glória,
louvando e adorando o seu nome eternamente. Como nosso irmão e professor Isaías bem colocou aqui, né, essa introdução a respeito dessa cidade celestial. Nesse primeiro tópico nós vamos começar falando sobre o paraíso eterno. E o primeiro subtópico vamos falar o que é o paraíso, né? O que é o paraíso que tanto é falado dos cristãos, que os cristãos tanto aguardam, tanto almejam, né? E a gente pode definir o paraíso como a morada do nosso Deus, dos anjos e dos salvos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 2 ao 4, o apóstolo Paulo vai falar: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Né? O apóstolo Paulo relatando aí essa experiência, né? Na palavra não diz se realmente se foi ele ou se foi outra pessoa, né? Mas tem um entendimento de que tenha sido ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, tenha sido arrebatado até o paraíso, e ali ele presenciou, testemunhou coisas incríveis, né? E quando estava na cruz também, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava ao lado de dois ladrões, e um deles questionou a Jesus, né? Se você é o Cristo, desce daí, salva-te a ti e a nós. E o outro que estava do outro lado falou: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Então aquela promessa feita àquele ladrão se cumpriu naquele dia. E naquele mesmo dia, quando o ladrão morreu e quando Jesus Cristo entregou o seu espírito, houve esse encontro no paraíso, né? Essa promessa foi cumprida. Então, o céu é o lugar da habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão, o autor vai nos dizer, ao ouvir de Jesus a promessa do encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma de bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 2 e versículo 7, nos diz, rapidamente, e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, no livro da Revelação do Apocalipse, né, a gente vai ver diversas promessas feitas àquelas pessoas que serão salvas, que alcançarão a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o paraíso será um lugar onde nós iremos desfrutar de muitas bênçãos, de muitas promessas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que forem salvos, que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, meus irmãos. E chegamos agora ao nosso segundo subtópico, né, desse primeiro tópico, falando sobre o paraíso eterno, e esses termos que são correlatos, que traz a ideia, ok, de uma mesma coisa. Veja só, meus irmãos. Agora diz assim: o que é a cidade eterna, certo? O que seria essa cidade eterna, esse lugar eterno em que os crentes habitarão para sempre com o Senhor? O nosso autor aqui, ele deixa claro que essa cidade eterna é um lugar que surgirá do céu após o milênio, após o julgamento, ok? O trono branco, essa terra, essa nova Jerusalém, agora celestial, abraçará toda a terra que fora purificada após o milênio e será a habitação eterna daqueles que são salvos na pessoa de Jesus Cristo, que passaram, digamos assim, por essas fases transitórias até a chegada da nova Jerusalém, que é essa cidade eterna. Veja que acontece todas aquelas situações que o livro de Apocalipse nos deixa aí claro, ok? Arrebatamento,
a questão da grande tribulação e assim por diante, chegando futuramente até o período milenial, que ainda vai acontecer. Nós sabemos que o período milenial é um período realmente de 1000 anos de reino de Jesus aqui na Terra. Após esse período, existe o grande trono branco, onde as pessoas serão realmente ali julgadas para a condenação eterna, ok? E a igreja desce nessa cidade celestial e a terra e o céu serão a mesma grei, certo? Como diz aí o nosso apóstolo Paulo. E para sempre será habitada pelos santos, agora glorificado na pessoa de Jesus Cristo, ok? Nós sabemos que essa cidade, onde habita plena a justiça, essa cidade, ok? Ela é realmente ali o gozo eterno do Espírito Santo de Deus com o seu povo. Amém. E o nosso irmão Isaías, ele falou algo, né, no segundo tópico, que é bem relevante também ao terceiro tópico, que fala quando a eternidade começará. E aí fala exatamente isso que o irmão Isaías detalhou aqui. Né? Depois do arrebatamento da igreja haverá grande tribulação. Depois da grande tribulação acontecerá a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na segunda vinda será implantado, após a segunda vinda, implantado o reino milenial. Né? E depois do reino milenial ocorrerá o trono branco, o grande trono branco, e aí então será o momento em que a Jerusalém celeste estará sendo implantada, né? E descerá, a terra será renovada com fogo e tudo será novo, tudo será, como o irmão Isaías também citou aqui, Colossenses, né? A mesma grei, tudo estará conectado. Hoje, né, com o advento do pecado, tudo que foi feito para haver uma comunicação, uma conexão, como era ali no Jardim do Éden, com o pecado tudo se separou. Cada um passou a ter a sua forma de vida, as ervas passaram algumas a ter espinhos, o homem a viver do trabalho, do seu suor, e as coisas começaram a tomar seus rumos individuais. Mas quando tudo estiver na mesma grei, tudo estará conectado, tudo será uma coisa só, porque a glória do Senhor estará presente em todos os lugares, né? E encherá toda a terra. Então, aí, neste momento, se começará de fato a eternidade na vida de todos aqueles que estiverem salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo tópico. Vamos falar sobre o eterno e perfeito estado, ok? Diz assim o primeiro subtópico: o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. Essa será a consumação do século, segunda vinda de Jesus. Sabemos que a vinda de Cristo ela é dividida em duas etapas, ok? A primeira etapa, ele vem para a igreja, no arrebatamento, citado já pelo nosso professor Eduardo, ok? E na segunda etapa, ele vem para julgar as nações, ok? Então, não é duas vindas, não, ok? É uma vinda só, dividida em duas etapas, ok? Primeiramente, o arrebatamento para a igreja. Na segunda etapa, acontece a questão do julgamento, ok? Das nações aqui na Terra, certo? Então, diz assim: após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra, como já citamos aqui. Neste tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória, certo? Como o nosso professor Eduardo citou, a terra foi contaminada pelo pecado, ok? E esse propósito original de Deus, ele foi adiado, digamos assim, para um futuro em que Cristo restaurará todas as coisas na consumação dos séculos. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá a reconciliação geral de todas as coisas, ok? Então, toda a terra será levada a esse estado agora de perfeição que era
lá no Éden, ok? Voltará realmente àquele estado de perfeição eterno que existia no Éden. Nós sabemos que hoje a natureza geme por isso, ela pede por isso, ok? Por essa renovação, por essa restauração que será realizada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim também, a terra serão a mesma grei, como já citamos aqui, né? Colossenses 1 e 20. Reiteramos isso, é interessante nós reiterarmos isso para que tenhamos realmente essa convicção bem estabelecida em nossa vida. Por isso, o perfeito estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição. Pois a antiga ordem, ok? A antiga ordem, qual seria essa? A antiga ordem que imperava o pecado, ok? Nesse mundo secularizado. Ele já não tem mais valia. Findou, cessou. Uma nova ordem, agora santa, perfeita e eterna, surge a partir desse estabelecimento, certo? Vamos lá. Foi abolida totalmente a primeira ordem. Tá? Em seu lugar, deu a esse estado realmente de pureza e de perfeição que será realizado ainda, ok? Após a consumação dos séculos. Amém. E no segundo subtópico vamos falar agora do estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. E esse início do capítulo 22 vai nos trazer alguns símbolos, né, que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. E aí nesses versículos vão citar alguns símbolos que a gente vai detalhar. Aqui é interessante a gente ler o que o autor fala sobre cada um desses símbolos. O primeiro que ele vai falar é a vida eterna descrita como um rio. Pois vai falar no capítulo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então aqui está presente o aspecto simbólico do rio como um símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. A gente pode citar aqui o versículo lá em João, no capítulo 4, versículo 10, quando Jesus Cristo encontra com uma mulher samaritana, e ele vai dizer, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Glória a Jesus. Somente Jesus Cristo pode nos dar da água da vida, fazer jorrar uma água que jorra para a vida eterna. O segundo símbolo que nós vamos ver nesse capítulo 22 de Apocalipse é a vida eterna descrita como árvore. E aí a gente vai ver no versículo 2, no meio da praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E o autor vai nos dizer aqui que não haverá mais dores nem doenças, pois o divino estado é eterno, a morte não prevalecerá mais. Então, mais um símbolo, mais uma característica que tomará parte daqueles que estiverem habitando nas mansões celestiais. O terceiro vai ser a vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O versículo 3 vai dizer, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Onde há a presença de Deus, onde Deus se faz presente, naquele lugar, não há espaço para coisas desse mundo. Então é por isso que nós devemos nos voltar. O reino de Deus, enquanto nós estamos aqui nessa terra, Jesus Cristo implantou o seu reino aqui na terra. E cabe a cada um que o aceita verdadeiramente como nosso único e suficiente Salvador, fazer parte desse reino. Fazer com que esse reino se expanda na terra. Por isso que Deus conta com cada um de nós para fazermos essa obra. E é uma extensão do reino celestial que está preparado para todos nós,
E aí não dependerá mais do auxílio humano, né? Porque Deus estará presente, a glória dele será plena em toda a terra. E o quarto símbolo, a vida eterna na presença de Deus, na presença de Deus. No versículo de número 4 e 5. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Glória a Deus. O Senhor estará presente em todos os lugares, e a glória dele, a luz própria do nosso Deus, iluminará todo o ambiente. Então a presença de Deus vai ser plena, vai ser contínua em toda a terra. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último tópico da nossa lição. Já estamos próximo a finalizá-la. Diz assim: o estado final de todos os santos. Veja que nós passamos aqui pelo paraíso eterno, chegamos no estado perfeito e agora estamos no estado final de todos os santos, ok? E aqui o nosso autor deixa muito claro que esse estado final de todos os santos foi almejado por Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, ou seja, todos os patriarcas do Antigo Testamento vislumbrava, tinham no seu coração essa esperança, ok? De um estado final, de um lugar diferente realmente ali para eles, né? E eles alcançaram pela fé, como disse que Abraão alcançou isso pela fé, ok? Pela fé, eles alcançaram essa esperança em Deus, que foi confirmada no Novo Testamento em seu Filho, Cristo Jesus. Passando agora para o Novo Testamento, nós temos agora o estabelecimento desse reino, como deixou claro o nosso professor Eduardo, e também essa esperança que existia, a mesma esperança que existia nos antigos do Velho Testamento, também existe agora nos nossos irmãos do Novo Testamento, todos os discípulos, em toda a igreja do Novo Testamento, e que nos alcança também. Nós, como cristãos, nós, como crentes na pessoa de Jesus, temos essa esperança, temos essa convicção que nos está preparada um lugar para o nosso descanso eterno com Deus, ok? E, meus irmãos, temos que ter consciência que estamos nessa terra de forma transitória, de forma passageira, ok? Nossa morada eterna não é aqui. Nós não temos que nos concentrar, Eduardo, nas coisas aqui desse mundo, mas sim ter a visão espiritual de que temos em Cristo Jesus essa morada eterna. E a pessoa do Espírito Santo, ele vem nos preparando ao longo dessa jornada inteira para um dia alcançarmos, Eduardo, esse lugar que todo crente, todo salvo deve esperar. Glória a Deus. E o segundo subtópico vai falar: viveremos todos em unidade. E aí é relatado, né, que é feita a menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, essa nova cidade que está sendo construída para os santos, os salvos em Cristo Jesus, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel. E dos alicerces da cidade leva o nome dos 12 apóstolos, né? E aí fica claro, fica evidente que estarão reunidas ali pessoas de diferentes épocas. As 12 tribos de Israel, relatando desde lá do Antigo Testamento, e já vai para o Novo Testamento, os 12 apóstolos de Cristo. Então tudo estará ali relacionado, tudo estará ligado. E as pessoas salvas em Cristo Jesus, né, estarão habitando para sempre ali na nova cidade. Apocalipse 21, do versículo 9 ao versículo 14, vai falar bastante sobre isso, né? E exatamente sobre esses inscritos, tanto nas portas da cidade quanto nos alicerces. E as pessoas, tanto de Israel quanto da igreja, serão reunidas, tanto da velha aliança, da antiga aliança, os que tiverem sido salvos, estarão reunidos nessa cidade,
cumprindo-se plenamente dessa forma que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 38. Nisto não há judeu nem grego, né? A cidade foi feita para os salvos em Cristo Jesus. Isso que Jesus vai falar lá em João, no capítulo 14. Né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. O Senhor, ele foi preparar o lugar para todos aqueles que forem salvos, que o aceitarem como único, suficiente Salvador. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação, diferença de classe. Seremos um povo, seremos os salvos por Deus. Então teremos ali um entendimento, uma compreensão de que todos estamos ali, que todos somos iguais, né? Algo que tentamos passar aqui na Terra, na implantação do reino de Deus aqui na Terra, mas somos humanos, somos falhos e muitas vezes deixamos passar apercebido algum detalhe, alguma coisa em que alguém pode se entristecer, né? Mas lá no céu não haverá isso, será perfeito, porque não será homens que estarão conduzindo outros homens. A glória de Deus, como a gente já bem falou aqui, encherá todo lugar. O Senhor Jesus Cristo governará todas as nações, glória a Deus. Então, vai ser só perfeição. É por isso que é tido e é falado como o eterno e perfeito estado, porque será governado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Chegamos agora ao nosso último subtópico desse tópico que estamos falando sobre o estado final dos santos, ok? E esse último subtópico, ele traz realmente essa ideia desse estado final mesmo, quando fala que finalmente em casa, é o seu título. E aqui o nosso autor diz assim: sabemos que a nossa morada final não é aqui neste mundo e nem muito menos na sepultura, ok? O crente, ele tem essa convicção que ele vive uma vida eterna, por mais que ele passe aqui, possa passar aqui pela questão da morte física. Porém, ele sabe que uma vida eterna lhe foi proposta e ele está assegurado nela, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixava isso muito bem claro. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas temos confiança e desejamos, vejam, era o desejo dele, antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então ele desejava realmente deixar esse corpo para habitar com o Senhor, porque ele sabia que aqui nessa terra era realmente, ele estava de passagem. Ele foi comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, transformado assim em habitação do Espírito Santo, e assim ele foi feito herdeiro ou co-herdeiro, ok? Da herança celestial na pessoa de Cristo. Ele diz também em Filipenses capítulo 1, 21 e 23. 21 ele fala assim, veja só: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Então, ele vivia uma vida para Cristo e o morrer para ele era ganho. Por quê? Porque finalizava aqui a jornada terrena dele e iniciava de maneira realmente ali, para o apóstolo Paulo, a sua vida agora eterna com Deus. Porque ele deixava isso também muito claro. Ele dizia que via as coisas como um espelho, mas um dia ele veria e seria visto por Deus como ele era verdadeiramente. Então, essa era a esperança de todos os nossos irmãos, aqui citando o apóstolo Paulo, certo? E também é a nossa esperança, Eduardo, de um dia estarmos frente a frente com o Senhor dos Senhores e Reis. Glória a Jesus. E concluindo essa belíssima lição, esse belíssimo trimestre que tivemos com essa lição, né? Essa lição de número 13, o autor vai nos dizer que o céu é o nosso destino final. Né? Isso que todos nós já sabemos e almejamos tanto, esse destino final. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. É algo que todos nós ansiamos por este momento em que estaremos eternamente louvando e adorando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que, desde o início,
da jornada até o final, a jornada de cada um de nós enfrentamos dificuldades, aparecem, surgem muitos inimigos, né? Pessoas usadas pelo inimigo para tentar nos desvirtuar, nos tirar do caminho que nos leva à salvação, tirar do caminho que nos leva aos céus, né? Através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse que Ele é o único caminho, que é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele, ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? E durante essa jornada enfrentamos esses desafios e enfrentamos essas batalhas, né? Mas nós devemos ficar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E lembrar que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar em nossas vidas. Glória a Deus. Basta nós seguirmos fielmente por esse caminho. É claro que podemos escorregar aqui ou acolá, por sermos humanos, sermos falhos, mas lembrando que nós podemos e devemos clamar Jesus Cristo, né? Porque quando nós estivermos percebendo que estamos afundando, assim como Pedro, quando estava caminhando por cima das águas, mas ele lembrar que existe um que pode segurar a nossa mão. E Jesus Cristo ele está pronto para segurar na mão de cada um de nós no momento que nós estivermos perecendo, estivermos afundando. A jornada não é fácil, é difícil, mas Cristo ele segura na mão de cada um de nós e juntos nós estaremos rumo ao céu, louvando e adorando ao nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. O professor Zéias quer falar mais alguma coisa? Meus queridos, chegamos, né, Eduardo? Final de mais um trimestre. Agradecemos a sua companhia em todo esse trimestre, com todas as lições que aqui foram feitas. Pedimos a você que você compartilhe esses vídeos, pedimos a você que se inscreva, inclusive, nesse canal, para que esse conteúdo que é bastante relevante, nós não imaginamos que ele seja relevante, nós temos certeza que ele é relevante, ok? Possa chegar e alcançar mais e mais pessoas para a glória de Deus. Esperamos mesmo, né, Eduardo? Amém. Que esse trimestre tenha sido realmente abençoador para a sua vida e para a sua família. Conte sempre conosco e saiba que o seu lugar não é aqui. O seu lugar é nas mansões celestiais. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Deus abençoe Amém. a todos.